É sempre uma alegria começar mais um VPRO e ter vocês com a gente. A gente sempre quer agradecer aqui à EDESP por ceder os estúdios. Vocês podem ver aí os cursos que a EDESP promove, também como se comunicar através do site, do telefone. Também queremos agradecer a DAFIS Marketing Digital. Aí o Arthur cuida do seu marketing, pode procurá-lo também. E a Biazuli, que sempre nos apoia. Eu sempre repito e vou repetir de novo. Ontem eu conversei com uma amiga minha chamada Quitéria, é uma velhinha nordestina, e ela acompanha o VPRO e ela disse assim: eu acho engraçado quando você dá a dica para os homens seguirem a Biazuli, porque na hora de dar o presente para uma mulher, você não vai ficar perguntando qual que é seu manequim, né? Então, orelha, pulso e colar, fica tranquilo, compra e entrega, né? E temos mais um ainda aqui nos apoiando hoje, que é, no caso aqui, a Black Zone, né? Que é a barbearia que já está funcionando na Morato Coelho. Vocês têm aí o telefone, endereço, e está abrindo uma segunda casa ali em Higienópolis. No segundo episódio, nós vamos falar disso, porque nós estamos aqui com o proprietário da Black Zone, mas ele foi aviador. Então, o nosso programa, em 2 episódios, falando aqui com o comandante Ronald Gomes a respeito de aviação, que é um fetiche, né? Se ele pode usar a palavra fetiche para uma profissão, se encaixa. Muito bem-vindo, comandante. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado à empresa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Ricardo, porque o Ricardo foi o primeiro empregador do meu filho. O primeiro emprego que meu filho teve foi graças ao Ricardo. E eu tenho por ele um carinho muito grande. Muito obrigado aí por Muito estar. obrigado, a recíproca é verdadeira. E eu vou contar um pouquinho dessa história no final do segundo episódio, né? Por isso que eu já te mostrei aquela fotografia lá que a gente não vai contar para eles agora, Tá para certo. ficar curioso de assistir os dois. Então, comandante, eu vou começar com a pergunta crucial. As pessoas estão assim, Cristiano Ronaldo ou Messi? E aqui o assunto é Santos Dumont ou Irmãos Wright? Santos Dumont. Aê! Sem a menor dúvida. Os irmãos Wright, o primeiro voo deles foi catapultado, né? E aí, por isso que eles ficaram, ele foi um pouquinho antes do Santos Dumont, mas não chegou a ser uma decolagem por meios próprios, né? Que foi o caso do gênio Santos Dumont, né? É isso aí. Que havia brasileiro, mineiro, né? A gente tem que ter muito orgulho do Santos Dumont, muito orgulho mesmo. Isso tem que ser ensinado nas escolas e tem que ser muito valorizado, porque o inventor do avião é o nosso mineiro Santos Dumont. Que precisava de um relógio de pulso e pediu lá para fazerem um relógio de pulso, por isso que você usa relógio de pulso. Por falar nisso, eu tive esse final de semana em Fortaleza, tive a oportunidade de ir lá no Museu da Epicar, e do lado do museu da minha escola de formação, eles fizeram a réplica da Casa de Santos Dumont. Que legal. É um passeio que vale a pena ser feito, viu? Aqueles que forem ao Ceará, não deixem de subir ali para a Serra de Guaramiranga e ver o Museu da Epicar e a Casa de Santos Dumont. Então, e do Santos Dumont para a década de 70, 80, quem é que se apaixonou pela aviação? Ronald Gomes. Conta como é que foi essa inspiração e como tudo começou. Inclusive, pode botar a primeira foto aí para ele comentar depois, Cid. Olha eu lá. Naquela época eu tinha 13 anos de idade,
né? O meu irmão já estava 4 anos mais velho do que eu. Ele entrou na aeronáutica com 15 anos, né? E nessa fase aí ele estava fazendo curso já de piloto com 18 anos, né? A aviação começou para mim desde que eu nasci praticamente, porque meu pai foi militar. Nós moramos ali na base de Cumbica, minha infância foi toda lá, dos 2 aos 12 anos, vendo o avião decolar, helicóptero decolar. No Dia das Crianças a gente ganhava um passeio de helicóptero, Olha que é, legal. e nas férias ganhava carona com aqueles DC-3, aqueles aviões antigos, Beech. Tinha um Beech que o apelido dele era Beech Mata 7. Por quê? Só cabia um 7, pô. Beech Mata 7, né? O DC-3, C-47, B-25, B-17. Isso tudo fez parte da minha infância na década de 60, né? Na Uhum. década de 60 eu passei toda ali em Cumbica, ali na base aérea, ali, convivendo com esses aviões. Então, o caminho natural para a gente era esse, né? Na época a gente não tinha muitas opções. Certo. Hoje em dia tem várias opções. Eu não sei se isso foi uma vantagem ou uma desvantagem, né? Uhum. Porque quando você tem poucas opções, você escolhe logo uma daquelas e vai, né? É Sim. igual antigamente tinham 2 ou 3 canais de televisão, aí você parava um ali e ficava, né? Hoje tem 700 canais de televisão, aí você passa a noite inteira Mais ali e clicando acaba que. desligando e não vendo nada, né? É verdade. Então, eu não sei se ter muitas opções é uma vantagem ou uma desvantagem. Na época, a gente tinha poucas opções. Meu irmão optou pela carreira do meu pai, eu também optei. Uhum. E não me arrependo de nada, foi ótimo. Devo muito à Força Aérea Brasileira, né? A Força Aérea Tá. Brasileira me formou em todos os sentidos, na parte de educação, de Uhum. caráter, de resiliência, tudo que eu trago de bom eu devo à minha família e devo também à Força Aérea Brasileira. Então, isso já entra na nossa segunda curiosidade aqui sobre a formação dos cadetes, né? Como é que foi essa etapa? Se quiser colocar a segunda foto aí, que é a da formatura. Isso, é. Olha, a pessoa que quer se formar oficial aviador, o oficial intendente, o oficial especialista, o caminho é esse, né? O menino de 14 anos estuda ali, faz um cursinho e tenta entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar ganhou o primeiro lugar no Enem esse ano, Olha só. velho. Primeiro lugar. É uma escola excelente. Você vai receber uma ajuda de custo. Em compensação, você vai ter casa, comida, vai ter um alojamento. Os melhores professores estão ali. Você vai ter vai fazer o serviço militar durante aqueles 3 anos. Uhum. Quando termina os últimos 3 anos, se você passar e quiser, você tem ingresso automático na academia da Força Aérea, que é a universidade, né? Uhum. Aí ali você vai aprender realmente a voar, né? Além de voar, você vai se formar na parte de aviação, né? Você vai ter um diploma reconhecido pelo MEC como ensino superior e depois de 4 anos, que é o caso ali daquela foto, né? A formatura do cadete no último ano, né? Tem aquela formação ali de aviões ali que passam em cima para comemorar e a partir dali o oficial ele é designado para ir para Natal, normalmente fazer uma pós-graduação em aviação, lá em Natal, onde ele é escolhido para fazer o curso de caça, ou o curso de transporte, ou o curso de helicóptero. Depois ele é designado para as bases aéreas, né? Essa foto é de que ano? Essa foto é de 1980. Em 80. E daí o pessoal se reúne até hoje, tanto que nós temos uma terceira foto aí que aconteceu a semana passada, né? Então É, vamos deixar ele comentar é. que o pessoal ainda se reúne aí, ó. Olha lá. A turma, né? A gente sai de casa muito cedo, né? Quando eu saí de casa com 15 anos e nós fomos lá para a escola preparatória e ali a gente faz uma irmandade, né? Uma coisa assim, Uhum. são amigos que eu considero de infância, né? Então, a gente cria vínculos, que esses vínculos ficam para o resto da vida. A prova está aí, né? 51 anos depois que a gente entrou em Barbacena, a gente se reúne, né? Se reúne às vezes em Fortaleza, às vezes em Natal, às vezes em outra cidade, né?
mas Uhum. aqui em São Paulo tem reuniões mensais, depois tem uma por ano que reúne todo mundo do Brasil inteiro, vem todo mundo para cá, vem mais de 100 pessoas, né? Alguns se formaram, outros não se formaram, mas a amizade continua, né? Uma amizade sólida. E hoje ali tem engenheiros, tem pessoas que foram diretores do Correio, o presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo foi da minha turma, Fernando Garcia, outros que seguiram a carreira militar chegaram ao mais alto generalato, outros foram até coronéis, mas todos muito bem colocados na sociedade, né? Pessoas dignas, pessoas trabalhadoras, pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. É uma escola que tem Prepara essa homens. qualidade, prepara homens, exatamente. E homens dignos, homens decentes, homens trabalhadores, pessoas que fazem a diferença onde vão, né? E é isso que o Brasil precisa, né? De trabalho Verdade. honesto, né? Nessa época do serviço militar, tem alguma operação que você participou e que lembra que teve um destaque, ou uma memória afetiva, que seja? Memória eu tenho, eu lembro, sim. Teve um dia que, logo depois do almoço, o tenente lá tocou a corneta, todo mundo em forma, ninguém sabia o que a gente ia fazer. E nós começamos uma marcha que a gente não sabia para onde ia, nem quanto tempo ia levar. E essa marcha saiu da escola, e aí foi para o mato, e daqui a pouco, 3 horas depois ela não acabava, 4 horas depois ela não acabava, nós saímos depois do almoço. E essa marcha durou até as 10 horas da noite. E depois ele falou para a gente que nós marchamos 42 quilômetros. Que é uma maratona. 42 quilômetros. Nós saímos assim, tipo, 1 hora da tarde, chegamos 10 horas da noite. Mas o interessante era o psicológico, né? Porque Sim, você sai achando uma coisa, né? Você sai, a tua ideia é que não, daqui a 1 hora a gente está de volta, né? Daqui a 2 horas, não, mas daqui a pouco a gente vai voltar, né? sim, E mas daqui isso a pouco, e cria. daqui a pouco escurece e você está num lugar que você não sabe e a marcha continua e você lá com aquele rifle, né? Aquele Aham. rifle ali, segurando o rifle e não sabia mais, e sem tomar água, sem nada, todo mundo com sede. E olha, e foram 42 quilômetros marchando naquele dia. Me lembro que eu cheguei no alojamento lá da academia, né? Eu liguei o chuveiro e botei água assim, a boca assim, ó, tanta sede que eu estava, Sim, mas né? isso cria disciplina, foco, Pô, companheirismo, resiliência, né? um monte Não de. desistir, né? Você está cansado e não desiste, cai e não desiste, você tropeça e não desiste, você, né, está cansado e vai em frente, né? Isso aí as Forças Armadas realmente fizeram a diferença na nossa vida em relação a isso, né? Eu já escutei outras histórias do tipo de policiais que entram na mata com uma medida de água e de comida por dia e tem que ficar lá dentro É, e vai passando o tempo, né? é, E uma história que eu lembrei para contar aqui, né? Eu não sei exatamente, mas lá em Higienópolis também tinha um cliente que eu conheci ele como gerente de banco. E de repente, um dia ele apareceu na loja lá, parecia um pescador todo descascando. é, Eu falei, você está parecendo o Rambo, o que é, aconteceu? E é. ele falou que era da reserva da aeronáutica e chamaram ele para fazer um sobrevoo na Amazônia lá, para resolver uns assuntos de divisa, né? E daí eu falei, mas não aparece isso na mídia, não? Ele falou, não, tem coisa que nunca vai Nunca vai aparecer na aparecer. mídia. É, Mas eu fui chamado para uma dessas aí, né? Hoje ele já é até falecido, mas ele me contou essa história. Teve um momento que o comandante Ronald ele levava o vice-presidente da República, né? foi. O Aureliano Chaves, Adriano Chaves. que era vice-presidente do Figueiredo na Figueiredo. época, né? E conta um pouquinho para a gente dessa época. Então, é o seguinte, depois que você se forma na academia, você faz o estágio de Natal e é designado para uma das bases. Eu fui designado para a base de Brasília, e na base de Brasília tem 2 esquadrões. Tem o Grupo Transporte Especial,
que é aquele que transporta aí o presidente e os seus ministros e que a função está sempre aí na mídia, aí, etc. E tem o 6º Esquadrão de Transporte Aéreo, que é um esquadrão do lado, que faz de tudo. Ali a gente transporta índio, transporta material para o Xingu, a gente transporta ferido. O cara se feriu, porra, lá não sei aonde, lá no meio da mata, lá caiu da árvore. Pô, leva um bandeirante lá para pegar o cara para trazer para Brasília para ter um atendimento. A gente fazia Uhum. de tudo lá. Na época, o vice-presidente, o senhor Aureliano Chaves, ele usava muito os nossos serviços porque aonde ele gostava de ir não pousava o avião maior, que era do, do, do Grupo de Transporte Especial. Então ele pegava o avião do Sextueta e eu Sei. cheguei a transportá-lo várias vezes, né? Ele e a família dele. Muito bacana. Ele era uma pessoa muito decente, um mineiro muito bacana, Uhum. né? Na época dava até gosto de transportar autoridade. Tá certo. Na época E, dava gosto. mas assim, o viajar com a presidência para outro país, Não, com a isso presidente da não. República não, até porque eu não era do Grupo de Transporte Especial, né? Eu era só do Sextueta ali, Eu ia o ETA perguntar do Livrado. sucatão, que era o Na, apelido do avião daquela época, né? o Tucatão teve uma época, a época de ouro na aeronáutica, né? Era um 707, excelente avião, por sinal, foi transformado para atender a presidência, mas aí foi trocado por uma questão, sei lá, talvez até de vaidade, né? Porque o Sucatão, ele era velho, mas era bom, né? Tem Uhum. coisas que são velhas, mas são boas, né? E aí trocaram pelo Airbus, que é um avião bem mais caro, por determinar várias razões que Aham. nem eu sei quais são. Mas o Sucatão atendeu muito o propósito a que ele veio, né? É um avião que voava para longe e, o avião é uma coisa que não fica velho. O avião, se ele tiver a manutenção boa, ele voa 60, 70 anos, Essa é a pergunta que entendeu? eu ia fazer. Inclusive, pode botar, Cid, a foto do avião onde o comandante está descendo de Vitória, segundo ele mesmo falou, a próxima foto, né? Me explica isso do avião não ser velho, porque a gente, quando tem um carro, a gente tem uma medida de quilometragem, de barulho e É, tal. é, E no caso do avião? é. Olha, o avião é claro que avião novo é avião novo, né? Agora, se o avião cumprir todos os requisitos de manutenção previstos pelo fabricante, o avião voa muitos anos com a mesma segurança de um avião novo, né? Essa foto aí é um 767 da ABSA, Aerolíneas Brasileiras SA, que era uma empresa ligada ao grupo Lanchile, que atuou em Campinas durante muitos anos. Depois que a LAN comprou a TAM, aí a ABSA virou TAM Uhum. Cargo e depois Latam Cargo, tá? Mas a origem da Latam Cargo é a ABSA, que era um grupo de carga ligada ao grupo LAN, né? Esse pouso aí foi um pouso que eu fiz lá em Vitória e que um spotter, ele estava na praia e conseguiu essa foto. E aí botou na internet e eu consegui resgatá-la, mas foi eu que estava chegando aí dos Estados Unidos. A ABSA fazia muitos voos ainda faz até hoje, né, de Miami para Vitória, para levar Uhum. material para a Petrobras, Tá. né? A gente fazia muito voo também, ainda faz, né, de Miami para outros lugares, levando material da Vale do Rio Doce, atendendo muito a indústria, as indústrias em geral, né? Uhum. A- Leva material pesado, aquilo tudo que não dá para que o cara tem pressa para chegar, né? Se botar num navio demora um mês para chegar, Sei. bota dentro de um avião em 8 horas, aquele ali está É. tá no destino, né? E é isso aí. E assim, ainda dentro da idade do avião, quais são os protocolos, questões de segurança que são principais ou Para voar um avião desse, isso? olha, todos os requisitos de segurança, eles são ditados pelo fabricante e depois pelo órgão internacional que rege, né? Que é a IATA, a OACI, são organismos internacionais que regem a segurança na aviação no mundo inteiro, né? Então, hoje, a mesma segurança
que um paraguaio tem em voar um avião lá no Paraguai é a mesma que um cara lá em Singapura, é a mesma que um cara em Nova York, é a mesma que um cara em Paris. A aviação é uma coisa realmente muito integrada, né? Então, os manuais são os mesmos, o treinamento de piloto é basicamente o mesmo, com pouquíssimas variações, né? Então, a aviação é um órgão de excelência, né? Tanto que você não vê avião caindo todo dia, mas Uhum. quando cai um, aí fica Sim. aquela coisa, né? Durante 10 anos se comentam aquele acidente, né? Mas você vê a quantidade de acidentes em outros modais de transporte é muito mais frequente. Na aviação, realmente, eles conseguiram um sistema de excelência, né? Tudo que entra no avião, tudo, absolutamente tudo, ele tem que ser homologado, né? Essa homologação, ela tem uma forma de medição que é de 1 para 1 milhão. Então, em 1 milhão de utilizações, aquilo ali não pode dar pane nenhuma. A homologação é essa. Então, se entra um parafuso a bordo para colocar numa faixinha ali da turbina, ou então numa parte do manche, aquele parafuso ele tem que ser homologado pelo órgão regulador, e essa homologação é extremamente rígida. Ele tem que provar para o órgão homologador que aquilo ali não vai falhar em 1 milhão de utilizações. Falou do parafuso, uma vez eu assisto coisas sobre aviação, coisa antiga, né? Os parafusos eram parafusados de baixo para cima, daí teve um problema, daí começaram a parafusar de cima para baixo, porque teve um que desrosqueou, né? Então é pensado em tudo. Então, de tudo que eu já assisti, realmente me tirou o medo de voar. Claro que a gente faz meio igual o João Paulo II, chega lá e quer beijar o chão. Mas, assim, hoje eu vou com muito mais tranquilidade do que meu primeiro voo. Meu primeiro voo foi de Eletra, do Rio para Do São Rio para São Paulo. Paulo. Já, Saudade. Já voei muito de elétrico. Nunca pilotei, mas já voei muito de elétrico. Eu adorava, então, adorava chegar no Santos Dumont ali, no sim, elétrico, é a coisa mais linda, né? É a aproximação, acho que mais linda do mundo, chegar de avião e pousar no Santos Dumont, né? é, Aqueles passageiros que por acaso forem ao Rio de Janeiro, peçam um assento na janela. Vocês vão ver a cidade mais linda do mundo de uma posição muito privilegiada, né? é verdade, é É, verdade. é isso aí. E o Eletra continua em algum lugar? Ele Por que foi, foi os vendido? elétrons do Brasil foram vendidos para a África. Eu Tá. cheguei até a conversar com um dos pilotos que levou esse avião para a África, era um americano, levou o avião para a África. Acredito que esteja voando até hoje por lá, eu não sei, nunca mais vi. Uhum. Também não fazia muitos voos para a África, né? Quando fazia, era só para sobrevoar. Tá também. Isso é do tempo da Varig e da Cruzeiro, né? É, é, É coisa é. antiga realmente, né? Daí chegou uma época que o senhor foi para aviação civil, Isso. né? Pode colocar a fotografia dele aí, já como isso aí, ó, bonitão aí e tal, né? 10 anos mais novo, Então, conta um mais pouco dessa magrinho. fotografia. É. Olha, quando eu era tenente da Força Aérea, eu era instrutor na academia da Força Aérea, surgiu a oportunidade de entrar na Tram Brasil. E aí eu pedi demissão do serviço ativo e fui para a Tram Brasil para voar o 707, depois fui voar o 767, depois saí comandante no 737. Aí, infelizmente, a Tram Brasil fechou, Uhum. né? A Tram Brasil começou a cair assim, né? Que eu digo assim, botou o nariz para baixo e começou a ter crise em cima de crise, né? E aí eu fiz 2 anos de voo na TAM Passageiro, no Fokker 100, que por sinal é um excelente avião, todo mundo fala mal do Fokker 100, mas o Porque Fokker teve um 100 é um acidente, né? avião maravilhoso, é um avião maravilhoso, era um avião acima do seu tempo. Mas aí eu voei 2 anos lá na TAM e aí surgiu uma oportunidade de eu ir para a China para voar o 747-400 cargueiro. Se quiser botar aí o,
a foto do avião, É, é um verdinho desse aí, numa empresa chamada Ivaer. É, É que a foto do cargueiro tá pro segundo episódio, por isso que não tá na ordem tá, aí. Não tá. sei se dá para colocar nesse Não, e tudo depois bem, depois voltar no aparece aí. outro. E aí Mas eu fui para a China, tive essa oportunidade de voar lá na China. Aí deixa para lá, Cid. Na China eu voei lá para vários lugares, né? Sempre para longe, né? A gente não fazia nenhum voo doméstico lá. O voo mais curto era Taipei, Bangkok, Taipei, Bangkok e Taipei, Singapura, né? Uhum. Que era 3 horas e meia, mais ou menos, de voo, né? O restante tudo para cima disso, né? Londres, 12 horas, Paris, 13, vai para Anchorage, no Alasca, 8 horas e meia, vai para Nova York, 12 horas de voo. Então era tudo voo carreirão mesmo, tudo voo grandão, né? Uhum. E, e lá eu fiquei até logo depois do atentado do Bin Laden, né? Sei. Infelizmente teve aquele atentado do Bin Laden que ceifou a carreira de muita gente, inclusive a minha, né? Uhum. 15 dias depois do atentado, eles resolveram Cortar. cortar meu contrato, né? E, e aí eu voltei para o Brasil. Na Uhum. época estava uma época muito difícil de aviação. Logo depois do atentado do Bin Laden, os passageiros ficaram com medo de voar, né? Sim. Eu cheguei a fazer um voo de Paris para Taipei com 14 passageiros a bordo. O avião cabia 500 passageiros, que é o 747, né? Cabiam Então, 500, tinham 14 a bordo. Eles pegaram todos os passageiros, botaram tudo na primeira classe, né? Porque só tinham 14. sim. Então o passageiro Voltando, ficou com medo de voar. voltando no Eletra, quando eu voei, a gente foi convidado aí na cabine. Eu fui na É. cabine e fiquei olhando o horizonte, olhando, aliás, meio que as praias de Ubatuba ali, que estavam Sei, voltando e sei. tal. E depois do 11 de setembro, travou Proibido, tudo, proibido. ninguém Além de entra. proibir passageiro na cabine, eles colocaram a cabine blindada, né? A porta Então, hoje da cabine ela é blindada. Pode tacar um cara que quer atirar no piloto ali, não consegue porque a porta é blindada, né? exatamente. Até tudo mudou, né? Mas Depois do também teve o atentado. problema, por exemplo, lá na Europa, do piloto querer se suicidar, É, que ele mirou para bater numa tomou. montanha, eu não lembro se foi na Bélgica, o que é, e daí, quando foram ver, ele já estava treinando aquela descidinha há alguns dias, né? Até o dia que ele fez, e ninguém Matou todo percebe, mundo. né? Mata o copiloto Mata e, todo mundo. É. e Você vê, olha, é fora do a aviação é controle. uma coisa tão integrada, né? Que, por exemplo, um probleminha que acontece, vamos supor, hoje, lá no interior da China, se aquilo ali for provado que feriu a regra do 1 por 1 milhão, Uhum. troca-se o procedimento no mundo inteiro, né? Então, depois desse acidente que infelizmente aí o cara estava com depressão e Sim, resolveu se matar e matou é. todo mundo junto, né? Depois disso, eles implantaram o exame psicológico no exame periódico nosso de aviador. Sim. Então, de 6 em 6 meses ou de ano em ano, dependendo da idade do piloto, ele agora vai, na hora de renovar o cartão de saúde, ele tem que passar por uma entrevista com um psicólogo, faz uns testezinhos chato lá de papel Uhum. para provar que a tua sanidade mental tá boa, que você não está em depressão nem nada, né? Mas precisa, E né? isso aí no mundo inteiro, né? Então, falando nisso de 6 meses fazer esse teste, e o brevet, ele, que nem a carteira de motorista, 5 anos. E na aviação, como é que funciona? Não, é o seguinte, a carteira de piloto de linha aérea, a carteira de piloto comercial, a carteira de piloto de planador, a carteira de piloto privado, ela é pro resto da vida. O resto da vida. Você é homologado como piloto privado, como piloto comercial, como piloto de linha aérea, etc. Aquilo ali é pro resto da vida. Agora, o equipamento, não. Tá. Então, por exemplo, você tem a carteira de piloto de linha aérea e coloca lá o 767 na carteira. Aquela tua homologação para pilotar o 767, ela expira depois de 1 ano. Então, se no ano seguinte você não fizer todas as provas, se você não fizer todos os testes, se você não fizer um teste em simulador
com um checador homologado pelo Departamento de Aviação Civil, quer dizer que agora pela Agência Nacional, né? Uhum. Aquela tua homologação para voar aquele equipamento expira e você não pode entrar no avião. Então, isso já entra numa pergunta encaixada que estava aqui para mim sobre documentações, né? Para pilotar cada tipo de aeronave, o piloto tem que Tem que estar. ter. É como se fosse uma carteira de motorista que você está homologado para um Hyundai, mas não está homologado para um Kia. Então você pode dirigir o Hyundai se você fizer os testes do Hyundai. E aquela validade é de 1 ano. Depois Uhum. de 1 ano, você tem que fazer mais prova teórica, prova disso, prova daquilo, e um checador ir a bordo para ver se você continua qualificado para pilotar aquele tipo de avião. E agora surgiu uma pergunta que é da hora, né? Conforme a conversa. É. Tem mais procura para um tipo, para outro tipo, já que tem essa diferença? Hoje em dia, a Airbus está muito forte no mercado, né? Então, quem tem uma carteira de Airbus, ele normalmente tem mais emprego do que quem tem uma carteira de Boeing, né? Isso no caso do cara trocar de emprego, né? O cara está lá pilotando um Airbus na TAM, né? Ele tem bastante emprego, tem emprego na Europa, tem emprego na Ásia, tem emprego nos Estados Unidos, ele tem emprego em vários lugares. O cara que voa Boeing, ele tem menos oportunidade de emprego. Mas isso aí é um diferencial para quem está procurando emprego. O cara que está empregado Uhum. está tranquilo, né? O cara que está empregado não está procurando emprego, mas na aviação não é muito bom você ficar trocando de um emprego para o outro, não, né? Até porque as empresas elas têm um índice de mortalidade muito grande. Então, se você consegue um emprego numa empresa estável, a melhor coisa que você tem a fazer é fazer uma carreira ali. Entendeu? Entra Uhum. como copiloto de nacional, daqui a pouco vai para copiloto de internacional, daqui a pouco sai comandante de nacional, daqui a pouco sai comandante de internacional, instrutor, checador, e chega no final da carreira, né? Você pega uma empresa estruturada, o caminho normalmente é esse, né? Agora, isso nem sempre acontece, né? Lembra da Transbrasil, VASP, Varig, Rio Sul, Nordeste e por aí vão, né? Todas essas empresas aqui no Brasil foram à falência. Acontece. É. Aí, já que entrou aí o VPRO, vamos lembrar, quem quiser participar ajudando aí no Pix aí, tá aí o endereço, que é o nosso e-mail, né? E como a gente está fazendo por conta própria aqui, é bem-vindo qualquer ajuda aí, nem que seja para ajudar a comprar água, né? Que a gente está tomando aqui, né, comandante? Opa, Seguindo vamos aqui, ajudar. é, tensão a bordo, emergência, arremeter, qualquer coisa. Vai contando aí para a gente conforme a memória surgir. Tá bom. Olha, eu digo para meus amigos que eu sou o cara mais desinteressante nesse aspecto, entendeu? Porque quando alguém me pergunta de emergência, essas coisas, eu não tive problema nenhum na aviação É convencional, mesmo? nenhum. O que aconteceu, o máximo que aconteceu chega no local, o local está fechado por meteorologia ou por algum outro problema, a gente vai para o alternado, né? Teve uma vez que, vindo de Miami para Manaus, as luzes da pista queimaram. Sei. E aí saímos de lá, fomos para Alternão Santarém, pô, Aham. né? Ainda bem que era cargueiro, ninguém reclamou, né? Sim, Se fosse sim. passageiro, eu queria me matar lá dentro, né? O cara compra uma passagem para Manaus, de repente vai dormir em Santarém, né? Uhum. É, Mas mas então, eu sou assim desinteressante porque realmente a aviação comercial é uma coisa tão segura que eu nunca tive nenhum problema, nunca tive um monomotor, nunca tive um fogo a bordo, nunca tive uma despressurização, eu nunca tive nada, pô. nunca teve um alcoólatra a bordo? Não, já tive problema com passageiro inconveniente, isso aí de vez em quando Aham. acontece, né? Tá. Uma vez, tem até uma coisa, um fato interessante aqui, né? Eu estava saindo de Salvador para Recife, né? Já meia-noite, alguma coisinha assim, para Recife. Aí o comissário entrou a bordo e falou assim: comandante, eu gostaria que o senhor voltasse para desembarcar um passageiro. Eu falei: ué, por quê? Não, porque ele fumou. Ele fumou e não pode fumar.
Se eu tenho curso de segurança de voo, eu sei que isso é contra a legislação. Eu falei, pô, ele fumou? Você viu ele fumando? Não, não vi. Mas ele fumou. Ele fumou. O banheiro está cheio de fumaça e eu vi ele saindo do banheiro, então eu acho que é ele. Ah, eu acho que é ele. Bom, você acha que é ele, né? Falei, tá. Aí eu parei o avião, falei, traz o passageiro aí, que eu quero conversar com ele, né? Aí chegou um camarada lá, muito, sim, muito rude, cara, forte, rude. Aí ele falou assim, comandante, independente do que o senhor vai me falar, se eu soube desembarcar, o senhor está com razão. Foi eu que fumei. Agora, sabe por que eu fumei? Eu sou aquele policial do ônibus 174 que matou aquela mulher dentro do ônibus e que, cumprindo o meu dever de policial, eu dei azar e ela veio a falecer. E eu estou sendo processado, eu vou ser condenado pelo exercício da minha profissão. E eu comprei essa passagem lá para Recife para acalmar minha cabeça. E quem vendeu essa passagem não me falou que eu ia sair do Rio, ia para Brasília, de Brasília ia para Salvador, e de Salvador ia para Recife. E ele falou assim, eu não aguento ficar mais do que 3 horas sem fumar. Entendeu? Eu estou nervoso. Aí ele falou assim, olha, se o senhor quiser me desembarcar, o senhor me desembarque. Mas fique sabendo que eu vou levar esse comissário e mais todo mundo que está do lado junto comigo para a delegacia. Aí eu falei, pô, ferrou. Agora esse cara vai levar todo mundo para a delegacia, o voo vai ficar parado, né? Porque eu não posso decolar com um comissário a menos. Sim. Além disso, ele ainda vai levar os passageiros tudo do lado. Os policiais, com certeza, são amigos dele. Sim, olha né? encrenca. Olha que zebra, né? Uhum. Aí eu cheguei assim, meu amigo, vamos entrar num acordo. O senhor consegue ficar daqui até Recife sem fumar? Aí, não, agora que eu fumei, eu só vou ter vontade daqui a umas 2, 3 horas. O voo é 1 hora e pouquinho. Eu falei, tá, então tá bom. O senhor é capaz de ir lá para o seu lugar e ficar quietinho lá, e esse comissário não vai chegar perto do senhor. Eu vou botar ele em outro lugar, ele não vai chegar perto do senhor, porque eu vi que ele estava muito chateado com o comissário. Aí eu falei, não, tranquilo, então tá bom. Então você vai para lá, senta lá, comissário, vem aqui. Aí eu falei assim, rapaz, olha, você está lá atrás, né? Então tá bom, você vai vir aqui para frente e eu não quero que você fale nada com esse cara. Quando chegar lá em Recife, a gente conversa. Aí tá bom. Aí decolamos, pousamos lá em Recife, o cara levou. E o comissário bravo comigo, né? O comissário bravo comigo e ele fez a cabeça dos outros comissários para ficar bravo comigo também, né? Aí todo mundo bravo comigo. Aí chegamos lá em Recife, fomos para o hotel, falei, toda reunião aqui no lobby do hotel. Aí ele falou assim, não, comandante, eu estou muito chateado com o senhor porque eu sei que existe uma lei que proíbe passageiro de fumar a bordo. Eu falei assim, tudo bem, você sabe Existe que uma razão. essa lei existe, mas essa lei não foi regulamentada. E não existe pena para esse tipo de delito. Então eu falei assim, olha, você sabe da lei, mas você não sabe da história toda. Se a lei não foi regulamentada e se não existe pena, como é que você vai impor uma pena para um delito que não existe? Então você não pode desembarcar o cara porque o cara vai ser, eu vou lhe desembarcar porque o senhor fumou. Não pode. Agora, se ele pode dizer assim, não, eu não vi o sinal que não pode fumar. Não, eu não entendi, o comissário falou, mas eu não. Ele pode argumentar isso, né? Agora, se depois que você fala, ele continua a ter aquele delito, aí sim ele está atentando contra a segurança do voo, né? Aí sim você tem argumento suficiente para desembarcá-lo, de repente para levar ele para a polícia, etc. Né? Mas nesse caso, e ele ainda falou assim, olha, o senhor está vendo essa arma que está aqui embaixo? Ele falou assim, está vendo essa arma que a gente despachava a arma embaixo do avião, né? Essa arma que está aqui embaixo é minha, como policial. Eu vou pegar essa arma aí. Eu falei assim, rapaz, daqui a pouco vai dar morte esse troço. E aí é o seguinte, graças a Deus chegamos em Recife, graças a Deus não foi ninguém para a delegacia, né? E depois o comissário veio me agradecer, né? Porque eu falei assim, olha, você iria para a delegacia com um policial
e os policiais, eles se Sim. protegem, né? Se Aham. protegem. E acabar sobrando é para você, É. entendeu? Mas vou Mas trocar o nome dele para Salomão, que a sabedoria foi salomônica aí nessa é, hora. mas são coisas assim esporádicas, né? Aham. Eu nunca tive muitos problemas com passageiro, não. Mas esse foi um deles, né? Uhum. Tá certo. É, É, celebridades assim que voaram, que conheceu, é. bateu papo, tem disso? Olha, muito pouco. Bom, os últimos 15 anos eu voei cargueiro, então não tem Aham. nenhuma. Assim, a única celebridade era o copiloto, né? É, é. Tá Quando eu certo. estava na Tram Brasil, de vez em quando a gente levava conjunto, né? Às vezes Hum, levava conjunto de rock, não sei para onde, levava o pessoal do Recifolia, aqueles caras lá Ayrton do. Senna, assim. Não, o Ayrton Senna, É, infelizmente não, porque eu sou muito fã do Ayrton Senna, né? aham, Eu cruzei com o Ayrton Senna uma vez em Miami, saindo de uma loja de brasileiros lá em Miami, queria correr o Grande Prêmio lá. sei. É, cheguei aí a conversar duas palavrinhas com ele lá. Ayrton Senna era muito bacana, né? Sim, Nossa sim, Senhora. sim. É Um cara que verdade. faz falta até hoje, né? 30 É. anos depois, né? E eu não sei se ele morava lá realmente, mas era vizinho nosso lá, perto do Ah, Samaritano é? lá. É mesmo? É? Quando Não ele sabia, não. faleceu, o é, endereço fixo, né? Aham, Assim, onde ele tem a conta de luz, é, no nome dele, é, acho que não na João sabia. Manuel ali, É mesmo? acho que esse é o nome da rua lá. O, E daí eu descobri que eu já atendi a mãe dele, só que a mãe, já hum, atendi muita gente ali, né, é. na loja. Quando eu vi o rosto dela, eu falei, mãe do Ayrton que vem aqui e tal. Agora voltando para Ah, aviação, ah. UFO, OVNIs, Assunto, viu alguma assunto coisa? polêmico, hein? Não, assim, eu não Bom, quero que você prove que existe. é, Eu quero saber é, que se você viu. é o seguinte, eu passei voando 47 anos, né? E sempre olhando para cima, assim. Sempre olhando, de noite, sempre olhando para cima, né? E uma vez eu estava voando na Tram Brasil ainda, e eu vi uma luz, assim, que ela chegava perto do avião, depois se afastava. Chegava perto e se afastava. E aí eu perguntei para o controle se ele tinha algum conhecimento, ele falou que não tinha. Quando eu perguntei isso, o Varig, que estava do lado, falou que estava vendo também. Aí o copiloto estava vendo, chamei os comissários para ver, né? Eu só não alardeei isso aí para os passageiros, mas chamei os Sim. comissários para ver, chamei o copiloto, o Varig viu, mas esse eu não tenho certeza, porque era uma noite com muita nuvem. E isso aí pode ser que uma estrela, a estrela d'alva, sei lá, que surgiu ali, pode ser uma estrela que a gente teve essa impressão, né? Que de ida e volta em relação à nuvem. Então, esse aí eu realmente não tenho certeza. Mas e teve uma outra vez que ninguém viu, só eu vi. Uhum. E esse eu tenho certeza, entendeu? E eu vi uma coisa muito grande passando em cima do meu avião. Muito grande, muito rápido. Era como se fosse assim o tamanho de um navio, talvez, com algumas turbinas embaixo. E ele passou tão rápido que não deu tempo de eu chamar a atenção do copiloto. Se eu chamasse a atenção do copiloto, eu deixava de ver. Ele, dentro de uns 4 segundos, mais ou menos, ele foi de um horizonte a outro. Uhum. E eu estava num voo entre Rio e Brasília, né? Na altura ali, mais ou menos, de Belo Horizonte. E depois eu fiz o cálculo da velocidade dele, né? E a velocidade dele que eu calculei era de 74 vezes a velocidade do som. Uau! E na nossa tecnologia, na época, o que tinha voando de mais rápido era 4 vezes a velocidade do som. E pelos meus cálculos, se não estiver errado, estava Uhum. voando a 74 vezes a velocidade do som. Então, realmente é uma coisa fora da nossa Uf. tecnologia. Fora da nossa tecnologia. Então, é a única Uhum. coisa em 47 anos voando, foram as duas únicas coisas que eu vi. Uma não tenho certeza e a outra eu tenho certeza. Mas Uhum. fica entre nós e os nossos ouvintes. Mas são curiosidades. É isso aí. Eu sou repetitivo às vezes aqui, eu já falei, vou falar de novo, já que entrou no assunto. Eu sento aqui como se eu estivesse lá em casa vendo, Certo. com a vantagem que eu posso fazer a pergunta que eu quero. É, Mas eu acho que a pergunta que eu quero fazer
também é de interesse de quem está Tem assistindo. interesse lá, é verdade. Por isso tem perguntas de curiosidade também no episódio 2 que a gente vai gravar e lançar mais futuramente, né? Certo. Honrarias. Recebeu alguma medalha, Não, não, tal, não sei o quê? não. Nem na época do Não, exército? nunca, não, nunca recebi nenhuma. É, eu não acredito, desculpe a sinceridade, mas eu não acredito muito nessas medalhas. Então, sim. Não, não, não é despeito nem nada, não. Acho até bonito, assim, né? Mas é o seguinte, eu quando era criança, meu pai tinha um amigo que ele era muito golpista, assim, né? Então ele chegava de manhã, tomava café na base, cumprimentava o comandante da base, chegava na cadeira dele, botava o paletó, botava o bibico, né? Que é aquele negocinho, e voltava para casa para dormir, entendeu? Ele É. voltava só na hora do almoço para a base, né? Aí de tarde ele fazia mais ou menos a mesma coisa, mas ele ficava até depois do expediente para dizer para o coronel lá que ele estava trabalhando muito. Aí, quando chegou, e meu pai trabalhando que nem um danado, pô, meu pai se esforçando, meu pai sempre foi muito trabalhador, Uhum. muito cumpridor assim, dos seus deveres. Aí, quando chegou na época do Dia do Aviador, né, que tem a entrega de medalha, quem é que ganhou a medalha? O amigo dele ganhou, meu pai não ganhou nada. E eu ficava assim, eu ficava triste pelo meu pai, porque eu via decepção assim nele, né? Sim. Eu via decepção nos olhos dele, né? E, e aí eu assim, eu não acredito muito nessa medalha. Mas no tempo que eu passei na aeronáutica, foi um tempo muito pequeno, assim, depois de formado eu fiquei só 5 anos, né? Uhum. Sim, para finalizar do meu pai, né? Quando meu pai chegou a coronel, uns 3 anos antes de se aposentar, mais ou menos, o brigadeiro olhou pro peito dele, porra, não tinha medalha nenhuma, né? Aí falou, porra, Gomes Neto, vou botar medalha nesse bolso. Aí começou a dar medalha para ele. Ah! Pá. Aí pronto, encheu o peito do meu pai de medalha, pô, ele ficou feliz da vida. Aí botou lá na porta, na parede lá de casa, mérito aeronáutico, mérito não sei das quantas, mérito Santos Dumont, mérito. E aí encheu o peito Uhum. dele de medalha. Meu pai merecia aquelas medalhas todas lá, pelo tudo que ele fez na vida, né? Ele merecia, né? Mas foi meio tarde, mas pelo menos ele foi reconhecido em alguma coisa, né? Uhum. Mas eu nunca recebi medalha nenhuma, não. É o seguinte, eu tenho uma frase que eu gosto desde criança, né? Não é preciso ostentar um distintivo para dizer o que você é. Uhum. Basta ser. E Muito essa, bom. e essa será a sua mais eloquente recompensa. É. Então, quando você faz alguma coisa, faça de bom grado e não espere nada em troca, porque aquilo ali não vai vir. Aí vem através de outras bênçãos, vem através de outras coisas, vem através de um amigo, vem através do Ricardo, vem através de um filho, vem através de um não acidente, né? Às vezes você for Aham. por um lugar, você vai ter um acidente, aí alguma coisa te direciona para outro lugar, você não tem aquele acidente, né? Então, quando você tem que fazer alguma coisa boa, meu amigo, faça. Só isso, faça e não espere nada em troca. Muito bem. No papo, obviamente, eu tenho algumas perguntas aqui que eu trago de casa e o papo vai para curiosidades até que me satisfazem mais do que a pergunta. Certo. E dentro disso, no momento que você falou que não pousou em Manaus e teve que ir para Santarém por causa das luzes, isso é de uma época que o piloto automático não era tão eficaz ou é uma Não, norma mesmo? não, não, porque é o seguinte, o piloto automático ele funciona muito bem. Em alguns casos, ele é até capaz de fazer um pouso automático. Certo. Mas mesmo no caso do pouso automático, você precisa das luzes da pista. De Tá. noite, você tem que estar enxergando ali, né? Uhum. E quando o aeroporto não é muito sofisticado, que é o caso de Manaus também, você pode vir por instrumento até uma certa distância da pista. A partir de uma certa distância, você é obrigado a ver a pista. Tá. Antigamente, aqui em Guarulhos, você podia fazer um pouso que a gente chama pouso zero zero, zero, zero teto, zero visibilidade. Mas agora o investimento é tão alto para manter essa coisa, e eles viram que isso acontece uma vez por ano, duas Uhum. no máximo. Então, eles reduziram a capacidade do aeroporto
Então, mesmo assim, você vem aí a 100 pés do chão, que é 33 metros, você tem que estar vendo a pista. Se você não vê a pista, você tem que arremeter. Uhum. Aí você arremete e vai para outro lugar, Entendi. entendeu? Que eu achava que o computador já estava praticamente Não, fazendo não. tudo e vocês, atualmente, não estou falando antigamente, Não, estariam por emergência o ali. único pouso que eu fiz 00, que eu não enxerguei nada, foi lá em Santiago do Chile. Um dia que estava muito, assim, muita névoa, né? Nem mesmo depois de pousado, a gente sabia que estava pousado pelos instrumentos, Uhum. porque a gente não via a pista. É interessante, né? E a Tá. gente faz treinamento disso em simulador. Então, você faz no simulador e às vezes não exercita nunca. Aí nesse dia eu dei sorte. Tá certo. Estava 00, eu consegui poser ali com segurança, Aham. com mínimo problema, graças a Deus. Então tá bom. É. A gente esteve aqui com o comandante Ronald Gomes. Foi um prazer para nós e queria que deixasse uma mensagem final para quem quer seguir uma carreira ou um conselho. Fica à vontade. Olha, eu achei muito bacana esse estúdio, eu achei muito bacana essa escola. O Brasil precisa de escola profissionalizante. O Brasil não precisa mais de médico, nem de advogado, nem de doutor. O Brasil precisa de pessoas que saibam fazer um ofício. Então, esses últimos 15 anos que deram muito valor ao ensino universitário, na minha humilde opinião, foi um passo errado. O Brasil precisa de profissionais em todas as áreas. Nós estamos carentes disso, nós estamos carentes de mecânico de avião, nós estamos carentes de eletricista, de pedreiro, de mestre de obras, nós estamos carentes de pessoas que tocam a obra com eficiência, carentes de pessoas técnicas em informática, carentes de pessoas nesse nível. E a pessoa que tem uma qualificação maior nesse nível, hoje em dia, é muito melhor remunerada, às vezes, do que um engenheiro, do que um advogado, do que um médico. Então, eu estou vendo aí advogados ganhando 3, 4 mil e eu estou vendo barbeiros ganhando 8 mil reais por mês, né? Então, vocês pensem nisso, qual é a verdadeira vocação para vocês e não se importem muito com a mídia, não. Sigam a vocação de vocês e façam da sua vida o melhor possível, o melhor caminho, né? O melhor desempenho. Veem o que vocês gostam de fazer, entrem numa escola profissionalizante dessa e sigam em frente. Vocês vão ter um futuro muito melhor do que, de repente, a moça lá não sabe o que vai fazer e faz teoria econômica. Aí outro faz técnico não, outro ele faz internacional, como se fosse trabalhar numa embaixada. Aquilo ali é muito difícil. Então a pessoa se forma e fica perdida, não tem mais nada, né? Existem uns cursos desses aí que o nome às vezes é muito bonito, mas a aplicação daquilo ali não existe, ou então existe para meia dúzia de pessoas. Então, a pessoa se forma, às vezes se forma numa faculdade mais ou menos, aquela que... Olha, você mede a faculdade pelo quanto a faculdade paga para o seu professor. Se a faculdade paga ali 30, 40 reais por hora para o professor, foge. Porque o nível de conhecimento que você vai ter nessa faculdade é baixo. Um professor que cobra 30 reais por hora, ele não vai passar um bom conteúdo para o aluno. E, de repente, você vai se formar e vai ficar perdido. Eu estava tentando lembrar o nome do curso. Relações Internacionais. Uhum. A pessoa vai e se forma em Relações Internacionais. Relações Internacionais é para você trabalhar em multinacional, para você discutir lá com o coreano como é que você faz um contrato. Você vai se formar na faculdade dessa, você não sabe nem onde é a Coreia. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que chegou o dia de falar por causa do comentário dele. O dia que eu trouxer um convidado aqui, que ele falar algo que eu não concorde, eu vou ficar quieto. Mas eu concordo plenamente com ele. Quero mandar um abraço, por exemplo, para o meu amigo Rodrigo de Paula e para a Juliana, que foram morar no Canadá. Por quê?
porque tinha um ofício aqui na cidade de Pirassununga e foram convidados para morar no Canadá. Então, o ofício ele está sendo muito mais representativo do que um diploma. E é um homem internacional que acabou de falar isso. Assim a gente encerra esse VPRO e aguarde. Tem outro, o Ronald Gomes. Outro plano aí. Tem, porque ele vai É. contar mais coisas para a gente. Está só dividindo em dois. Abraço a todos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado.